Gente, boa noite, nós já estamos ao vivo, 2 minutinhos só para a gente tentar compartilhar e nós já vamos iniciar, tá? Gente, boa noite, nós estamos aí em 30 pessoas já. Se vocês puderem ir compartilhando com os amigos, grupos, nós agradecemos, tá? E quem assistiu a palestra ontem e já está acostumado e quiser fazer algum comentário, nós tentamos daqui a pouquinho, assim que a gente conseguir compartilhar, nós damos uma olhadinha nos comentários. Como sempre, a gente sempre começa falando da palestra da terça-feira. Então, se alguém esteve com a gente ontem e quiser fazer algum comentário, quem não assistiu e quiser assistir, está disponível tanto no Face como no YouTube. O assunto foi Espiritismo e Política. Gente, mais um minutinho, tá? Márcia está com aí, a Heloísa já está por aí. Josimar, bem-vinda, Bahia. Tá bonzinho, já tá deixando. Daqui a pouco ele para tudo. Vou falar, tá vendo? Pra ir. Vinícius, boa noite. Fernanda, Ivone, Ana Cláudia, Mojimirim, bem-vinda. Gente, nós já vamos iniciar já. O pessoal que está acostumado, como nós falamos, tá? A Ana está acabando ali também. Nós já fazemos a oração inicial e comentamos a palestra de ontem e começamos o estudo. Temos alguns avisos rapidinhos hoje para dar, não tem muito não. O pessoal que já está acostumado sabe qual que é.
Ana Cláudia, bem-vinda, Mojimirim. Gente, só vai dando um toque pra gente como é que tá. A Heloísa tá falando que o som tá chiando como se fosse uma panela de pressão. Dá uma olhadinha para ver se mais alguém está com problema no som. É que nós estamos provavelmente com o ventilador ligado e hoje vai dar um pouquinho mais de barulho, mas qualquer coisa a gente tenta desligar aqui, embora aquele ali não está fazendo barulho, né? Se alguém mais tiver com problema de som, por favor, fale pra gente aí, tá? É que realmente sem o ventilador fica impossível. Ontem já quiseram que o rapaz não tomasse água, se ficar sem ventilador também. Ó, o José falando que o áudio tá ok para ele lá. Para mim tá ótimo. Luísa, obrigado, normal. Márcia, boa noite. Se estiver chiando muito, a Cássia também tá falando que deve ser o ventilador. Um pouquinho do ventilador vai dar, tá, gente? Não tem como dar essa diminuída, que a gente ligou até o fraquinho ali atrás para ver se melhora em vez do de cima. Podemos começar? A Ana vai fazer a oração inicial e aí a gente já fala sobre a palestra. Quem quiser aproveitar e já comentar, nós já vamos dando uma olhada aqui. Não está carregando a minha página. Boa noite, Antônio. Pode ir. Pode ir? Pode. Boa noite a todos. Mais um dia de muita alegria pra gente. Mais um dia de estudo. Boa noite a todos os amigos que estão com a gente. Eu convido a todos a uma oração. Olha, não esqueçam a água para fluidificar. A nossa tá aqui. Coloquem também a água de vocês para fluidificar. Já aproveita e coloca numa jarra, né? Já divide com a família, tá bom? A gente sabe que a espiritualidade amiga está sempre conosco nos trabalhos da casa e como não tem espaço para eles, não tem esse problema de espaço nem de distância, com certeza essa é a energia tanto de vocês que chegam até nós e a energia da casa até vocês também, energia boa, de muita paz e muita luz, tá bom? Então eu convido a todos a uma oração. Vamos aquietar nossas mentes, né? Respirar fundo, tentar desligar um pouquinho das atribulações do dia, nos ligarmos ao nosso Deus, nosso Pai, no primeiro sentimento sempre de gratidão, gratidão pela vida, gratidão por mais um dia, pela oportunidade de sermos um pouco melhores do que ontem, pela oportunidade da vida, pela oportunidade que Deus nos dá a cada amanhecer. Cada amanhecer é uma página nova que a gente pode mudar na nossa vida. Então, gratidão a Deus por mais essa oportunidade e por esse amor imenso. Gratidão ao mentor espiritual desta casa de oração, aos trabalhadores espirituais que aqui chegam para trabalhar conosco, nos intuindo, nos ajudando, a vocês também intuindo e ajudando nesse bate-papo, nesse aprendizado em conjunto. A Jesus, nosso mestre amado, nosso irmão mais velho, gratidão por estar conosco, que a sua luz aqui nesse momento clareie este ambiente, ajudando nos estudos da casa de hoje, ajudando também os irmãos desencarnados que aqui estiveram e que aqui estão, e que essa luz se estenda a todos os lares que estão ligados conosco no estudo, também tirando já desde o comecinho do estudo todas as formas de pensamentos negativas, já deixando o ambiente preparado para o estudo, e para o passe no final é a fluidificação da água.
Gratidão, Mestre. Gratidão a Deus. E que assim seja. Desliga aquele ali, o Dani. Aquele ali que tá fazendo barulho. Só desligar ele. Ok. Isso, aí. Vai melhorar bem. Gente, boa noite de novo então. Valéria, boa noite. Bom, o pessoal está chegando, eu viro boa noite, que eu não consegui responder. Obrigado pela presença de todos novamente, né? Nós temos alguns avisos. O primeiro é de ontem na palestra, só o Acácio que por enquanto comentou, falando que... Deixa eu ler até o do Acácio aqui, que é interessante. Não gostei do tema de ontem. Política espírita é água e óleo. O espírita nesse antro ou se corrompeu ou está fingindo. Bom, vocês querem comentar? Depois eu posso comentar primeiro do Acácio? Depois... Então, Acácio, nós falamos isso no final ontem. Se nós partimos desse princípio de que espírita nesse antro ou se corrompeu ou está fingindo, nós esquecemos que então nós não somos pessoas boas ou capazes de administrar alguma coisa ou estar à frente de alguma coisa politicamente, né? Porque se nós tirarmos e colocarmos que espírita é uma coisa e não pode estar inserido nessa realidade, nós estamos nos colocando, primeiro nós estamos nos colocando um padrão acima do resto da sociedade, e não é bem assim. Nós temos espíritas bem ruinzinhos, aliás somos, pelo menos eu posso falar por mim, ainda muito imperfeitos. E com relação a estar no meio, de novo eu vou repetir o que o Rodrigo falou bastante ontem, essa era a intenção, de que nós ainda não aprendemos ou estamos muito mal acostumados ou sofremos demais com a política no nosso país, no nosso estado, no nosso município, enfim, porque nós entendemos políticas como partidárias, como partidos políticos, como interesses pessoais, quando na verdade a política é feita de atitudes do nosso dia a dia. Então, se nós não formos seres políticos, aliás, não tem como nós não sermos seres políticos. E eu vou repetir o que eu falei no final da palestra do Rodrigo ontem. Isso nos remete ao livro dos Espíritos, e aí não, esse questionamento de que espírita não pode fazer meio e tal, eu só não concordo, e aí é uma opinião muito pessoal, eu não concordo com se utilizar do meio espírita, do centro espírita, do movimento espírita, ou da Igreja Católica, ou do evangélico, para pedir voto, para angariar voto, para fazer em relação a qualquer coisa nesse sentido, né? Isso eu não concordo também. A Márcia está falando, lembrando do Dr. Bezerra Benesso, sobre política, e também se quiser mudar o mundo, temos pessoas boas e caridosas em toda parte. O Joseph está falando, tudo é político, que se deve por caridade dentro dos seus atos políticos. A ideia é essa, né? Então, mas só respondendo ao da Cássio, quer começar? Cláudia, quer comentar alguma coisa a respeito de ontem? Bom, o que eu refleti bastante ontem, porque quando fala de política, a gente só leva para um lado, né? E tem aquele também politicamente correto, a gente ser correto na vida, né? E também ver quem está lá, porque é aquilo que a gente estudou, tem gente que faz leis para servir somente quem está lá em cima e esquece ali do povão, só lembra na hora, né, da eleição, falar. E depois esquece, e as leis têm que ser feitas para todos e não somente para aqueles. Por isso que eu acho que a gente tem que rever bem isso daí, porque é ser correto em tudo. Se eu fizer uma coisa errada, eu estou agindo de uma maneira errada, quer dizer, eu não sou politicamente correto. Eu acho que essa palavra abrange bem todos nós, não só quem está lá, como a gente também. Por isso que nós temos que esquecer, né, Cláudia? Eu acho que é por isso que o Rodrigo insistiu muito nisso ontem, gente. Nós somos seres políticos. E o Rodrigo ontem teve um cuidado muito grande em não defender bandeira nenhuma, lado nenhum. Como eu acho que nós não temos que defender lado nenhum. Eu sempre digo isso. Eu votei em alguém que quando eu votei, achei que era a minha melhor opção. E esse cidadão, essa cidadã que eu votei, não está agindo de acordo com o que eu esperava, eu tenho todo o direito de criticar. Agora, o criticar porque eu não gosto desse ou daquele, é isso que eu acho que nós estamos vivendo, né? Eu acho que esse é que nós estamos, desculpa por palavra, nós estamos saco cheio, né? Nós perdemos a paciência, com a politicagem e não com a política, né? Sim. Então me fez ver o outro lado, né?
A gente só pensa na campanha, falar em política, a gente pensa depois no que vai vir, o que vai ser colocado, o que vai ser tirado, e esquece, né, de olhar bem quem é que está fazendo as leis, quem é que está aprovando, quem é que não está deixando aprovar aquela, e que o povo está sofrendo, né? Em quem que nós votamos, né? Sim. Nós esquecemos muito rápido em quem nós votamos, né? Apaga da cabeça, né? Ou nós votamos só por cumprir obrigação, né? E aí a gente acaba deixando de lado. Ana, quer algum comentário? Eu acho... Aí é a minha opinião, a opinião da Ana, tá? Eu entendo que a gente precisa sim, mas me põe muito assim, quando a gente tem um trabalho voluntário e você entra para a política, por exemplo, você entra para algum partido, do lado A, B ou C, né? E infelizmente ainda a política hoje no Brasil não está madura o suficiente para olhar alguém que tem um trabalho voluntário entrar para a política. Vai falar, olha, essa daí fez 8 anos do trabalho voluntário para tentar ser vereador. Então, hoje em dia ainda é muito complicado para quem trabalha com segmento de trabalho voluntário em lugares difíceis, né? Como o bairro que a gente trabalha aqui, pessoas que necessitam mais de ajuda, pessoas que necessitam de atenção, tudo vai dar a entender que você fez tudo aquilo para conseguir alguma coisa em troca, né? Ainda vejo dessa maneira, a gente comenta sobre isso, ó, fulano tá lá, ó, não sei o que, trabalho voluntário, mas você quer apostar que o ano que vem vai ser vereadora, vai ser vereador? Então eu prefiro ainda trabalhar e tentar com os políticos agregar alguma coisa, enfim, mostrar o trabalho para que se aumente, né? Essa é a minha opinião. Bom, mas alguém, eu estou vendo aí muita gente falando que tem que comentar sim, que política sim. Mas você está lembrando de alguns detalhes importantes. Dom Pedro II foi um grande político, inclusive está no coração do mundo, pátria do Evangelho. Jesus Cristo foi um político em defesa do Pai, enfim. Eu acho que a única coisa que o Rodrigo deixou muito claro, e por isso a gente sabia que ia ter uma vertente complicada em relação a isso, mas por isso que a gente tocou no assunto. E ontem, no final, eu acho que a gente conseguiu deixar muito claro, né? Se nós continuarmos com essa mentalidade de que primeiro que nós temos que lembrar que quem determina se está certo ou errado é um julgador só, minha consciência. Se eu estou fazendo dentro do que eu acho que seja o melhor, que seja o correto, que seja importante para a sociedade de uma forma geral, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, a não ser para a minha consciência. Começa daí. O segundo grande ponto importante é o que nós falamos no final. Se nós acreditarmos, se realmente acreditarmos que não tem jeito a política, nós estamos realmente assinando um atestado de óbito e de falência, porque a responsabilidade disso mudar passa pela mão de cada um de nós. Nossa, que jeito, Alexandre, nós conseguimos ter o direito a voto. O meu candidato não está de acordo com o que eu acreditei, ele mentiu para mim, ele prometeu e não está fazendo, vote no outro. Mas é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa, gente. Nós não podemos colocar tudo dentro do mesmo saco e usar todas da mesma forma, senão nós estamos simplesmente achando que então nós somos os bonzinhos e eles são os mauzinhos, bandido e mocinho dos dois lados, e nós não estamos fazendo nada para que isso mude. Eu não suporto política. E o que você está fazendo para mudar? Qual é a sua contribuição para a sociedade para que isso esteja mudando? Como é que você está agindo para que isso mude? Quem que você votou para vereador na última? Como é que é a sua relação com a cobrança dele em relação ao que ele tinha prometido para você, para a cidade, principalmente para a comunidade? Está cumprindo? Não está cumprindo? Não, vote de novo. Procure outro que está se comprometendo a fazer outra coisa. Mas é tudo a mesma coisa. Nós não podemos acreditar que é tudo a mesma coisa. Nós temos que acreditar que as pessoas estão bem intencionadas. Mas chega lá e muda. Problema de cada um. Nós temos por obrigação fazer a nossa parte. Nós temos por obrigação tentar fazer com que isso mude.
Como? Nós brigamos, lutamos a vida inteira para conseguir o direito do voto. Faça valer o seu direito do voto. O Acácio está insistindo, a política é ótima, mas o sistema deturpa, os partidos são rigorosamente iguais, só mudam as siglas para receber verbas e agrados, são todos parceiros. Acácio, se nós pensarmos assim e não fizermos nenhum tipo de movimento para que isso mude, nós vamos ficar sentados aqui, eu, você, a Ana, a Cláudia, mais essas 60 pessoas que estão aqui, reclamando de que nada muda. Você já se candidatou? Você está bem intencionado? Você tem algum amigo bem intencionado que talvez pudesse fazer alguma coisa para que isso mude? Ah, mas chega lá, ele vai se deturpar. Cobre. Junte com quem mais votou nele e cobre. Essa é a nossa arma. Ué, você não vote. O que nós estamos vendo é exatamente o que nós estamos falando. Ah, mas chega lá e continua tudo a mesma coisa. E o que nós estamos fazendo para mudar isso? Nós continuamos votando nos mesmos. Nós continuamos votando nos mesmos. Quantos vereadores são reeleitos? Quantos prefeitos são reeleitos? Quantos governadores? Quantos presidentes são reeleitos? E nós vivemos falando, desde que eu sou criança, que o país está uma porcaria, que nós somos roubados. E nós fazemos o quê? Votamos nos mesmos. E aí nós culpamos quem? Os políticos? Quem são os culpados? Os políticos ou nós que colocamos eles lá? É simples, é só nós pensarmos nisso. Vou repetir o que eu falei ontem no final da palestra com o Rodrigo. Isso está no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, é uma das perguntas que eu mais gosto no Livro dos Espíritos. Por que o mal prevalece? E os Espíritos respondem, claro que o mal não prevalece. Ué, mas por que aparece muito mais o mal do que o bem? A resposta é fantástica e serve para o que nós estamos discutindo agora. Porque os maus são audaciosos e os bons são tímidos. Quando os tímidos quiserem tomar a frente, eles serão a maioria e serão os vencedores, serão os que administrarão tudo isso. Simples assim. Se nós estamos estudando, tentando entender a doutrina espírita, tentando entender que nós estamos num processo evolutivo, esses são os que vão ser responsáveis. Ontem o Acácio fez um comentário, mas tem gente que me cobra em reencarnação, que eu volto na mesma família, então eu morro, deixo os meus netos e depois eu venho usufruir. Inocência, bobagem, de quem não tem a menor noção, menor conhecimento de doutrina espírita e muito menos de lei de causa e efeito. Bobagem, isso é coisa simplesmente infantil, de quem não conhece a doutrina, de quem não conhece a realidade, da realidade espiritual e do crescimento moral. Simples assim. Então, o assunto é extremamente importante, sim. O assunto tem que ser debatido o tempo inteiro, sim. Nós temos por obrigação fazer com que isso mude. Como? Cobrando os nossos dirigentes. Ué, que jeito? Primeiro você tem um grande trunfo na mão, que é o seu voto. Não vote. Tem alguém que falou, minha candidata mentiu para mim e não sei o quê. Aqui, ó. A Elza, que sempre está com a gente. Eu tenho minha candidata a vereadora, é comprometida e nunca me decepcionou. Sempre evoluindo na caridade, briga pelos menos favorecidos. Bom, então nós já temos um exemplo ótimo, Elza. É isso que eu falo. Como ela, nós devemos ter outros. Provavelmente. São minoria ainda no nosso país? Infelizmente são. Mas, nós precisamos mudar. E o Acácio está falando de novo. Alexandre, mas nós, amigos do bem, em outras casas, fazemos a nossa parte sem a política. Está ótimo assim, não fazemos mais porque não conseguimos. Acácio, vou continuar falando. O Amigos do Bem, o Casa de Fraternidade, o que nós fazemos não é obrigação do Amigos do Bem, nós fazemos o que dá. O que nós estamos falando, e de novo, não é de politicagem, sim de política. Se nós temos um sistema democrático no país, onde nós temos o direito ao voto, nós temos por obrigação tentar, no mínimo, eleger quem esteja comprometido com algo que seja, ou que nós acreditamos ser o melhor. Simples assim. Eu tenho a vertente que eu defendo são os animais. Tem um candidato que defende isso, mas ele está fazendo isso por interesse, mas ele está fazendo mais do que você que está sentadinho aí sem se mexer. Nós precisamos de gente assim, nós precisamos de gente que faça o que se comprometeu a fazer. Já é um grande passo. O que nós não podemos é continuar fingindo que a política não existe e continuar deixando essas pessoas que vivem de política há 4, 8, 12, 20 anos se manterem no poder através do nosso voto. Porque eles só estão lá
Porque nós votamos. Ah, mas eu não voto em ninguém, eu voto nulo. Responsável tanto quanto. Responsável tanto quanto. Escolha quem é o melhor. Ah, mas não tem nenhum melhor. Deve ter um menos pior. Deve ter um que se comprometeu a fazer alguma coisa que te enche os olhos ou que te dê esperança. Não acredito que em Pederneiras, em São Carlos, em Rio Claro, no Brasil, não tenha um candidato que possa olhar no seu olho e falar, olha, a minha intenção é essa. Ah, mas depois ele vai me decepcionar. Aí é um problema dele. E um problema seu de não votar nele depois lá na frente. Gente, é simples. O mecanismo é extremamente simples. O que nós não podemos deixar é de entender que a política faz parte da nossa vida, diretamente. Agora, só lembrando de um assunto de ontem, quando nós falamos de tudo isso, ah, mas está tudo uma porcaria, nós precisamos sempre lembrar de não furar fila, de não pedir favor para político, não pedir para tirar o filho do tiro de guerra, não pedir para passar na frente na hora de tirar a carteira de motorista, não pedir para acelerar nenhum tipo de processo, não pedir emprego depois que ele ganhou, não votar porque ele prometeu emprego para o meu filho, para o meu sobrinho, para o meu tio. Quando nós fizermos isso, aí nós estamos nos posicionando politicamente, como a Cláudia falou, no politicamente correto. Agora, eu furo fila, eu peço favor, eu peço para tirar meu filho do tiro de guerra porque eu sou amigo do presidente da Câmara. Ué, e aí eu uso da política quando me é interessante, isso é politicagem. O que nós precisamos, e o assunto de ontem do Rodrigo, ele foi muito feliz, na minha opinião, de que ele falou de que a política é uma coisa que existe e nós estamos inseridos nessa realidade de seres políticos. Simples assim. O Neto está fazendo um comentário, lembrando que estamos falando de seres humanos falhos, que foram eleitos e talvez estejam tentando fazer o melhor. Neto, é exatamente isso. E aí nós vamos sempre, se nós ficarmos patinando, pensando ou acreditando que todos são mal intencionados, aí realmente fica complicado. Eu sempre vou tentar acreditar que tem alguém que esteja bem intencionado. E vou procurar essa pessoa que esteja bem intencionada. E aí, diante disso, se me decepcionar na frente, não era o que eu estava esperando, a primeira coisa, não voto mais. A segunda, eu vou cobrar olhando no olho. Escuta, você falou para mim que ia fazer tal coisa, nós temos exemplo disso aqui em Pederneiras. Você falou que ia fazer tal coisa e não fez, e aí? Justifica, cara pálida. Explica a população por que você falou que ia fazer uma coisa, eu falei para as pessoas que você ia fazer isso, e você não fez, e aí? Como é que faz? Simples assim, é assim que é a nossa postura. Essa é a postura política nossa. Quando nós não somos o candidato, cobremos porque é nosso direito. Aliás, lembrando que político é empregado meu, empregado seu, pago pelo seu dinheiro. Então, quando alguém falar, olha, mas eu não tenho nenhum processo, eu não respondi nenhum processo sobre improbidade administrativa, não fez nada mais do que obrigação, nada, simples assim. Então procure alguém que tenha, que te dê algo mais. Aqui no Brasil, se alguém já não tiver envolvido em alguma coisa, para nós já é uma grande coisa, né? Porque na situação que nós estamos, a batata está feia e a situação está difícil, tá bom? Mas já falamos demais, tá? A Valéria está falando que o candidato dela está defendendo animal, já é o primeiro passo. É exatamente isso, gente. Procure um segmento que tenha. Vou repetir, ontem saiu esse assunto, a Ana comentou, ela fez um comentário muito em cima disso. Usar da atividade para se eleger é arriscado demais e é comprometedor demais. Então é a mesma coisa que um de nós três resolvemos ser candidato e aqui no estudo a gente fala, olha, eu sou do partido tal, ou nós estamos em campanha, e isso a gente critica tanto, né? Principalmente de algumas denominações religiosas, e infelizmente no movimento espírita tem acontecido muito, muito. É que vocês não têm ideia, mas o que eu tenho visto de candidato espírita, e não é uma crítica, que acabei de falar que eu acho que todo mundo tem que se envolver mesmo, mas o que eu tenho visto de candidato usando da bandeira espírita para ganhar voto, não é fácil não, embora as pessoas precisam ter noção, né? Porque ser espírita no Brasil não dá muito voto, mas
Precisa tomar cuidado. Então, precisa tomar cuidado. Bom, gente, só mais 2 avisos e nós já vamos começar. Doação da LET, quem viu na página lá hoje, nós recebemos novamente, né? Como cada 15 dias, sempre na quarta chega. Nós recebemos 190 litros de leite tipo A da LET, que já foi entregue para a assistência vicentina, para o asilo. Então nós sempre pedimos, e pedimos mesmo, eu coloco toda vez, eu mando para todo mundo, está todo mundo já perdendo a paciência comigo, mas eu mando para todo mundo, peço para compartilhar, peço para divulgar nos grupos, com os amigos, porque não só para a gente é extremamente importante, para o asilo é aquilo que eu sempre falo para vocês, a quantidade de leite mensal que nós recebemos da LET supre a demanda toda mensal do asilo, então é de grande importância mesmo. E é o que eu sempre falo, de repente isso, a gente divulgando, além de divulgar a marca, que é extremamente comprometida com esse lado social, nesse momento de crise, todo esse perrengue que nós estamos passando, eles continuaram a aumentar a quantidade e continuam fazendo. Poderiam ter dado uma brecada, isso seria extremamente natural e tem mantido. Então é uma forma da gente valorizar, sim. E eu sempre brinco, olha, aqui em Pederneiras tem, não adianta falar que é bonitinho, que vai lá e compra, que é mais legal do que a gente falar aqui que é bonitinho e tal. Tá certo? Então a gente sempre faz essa propaganda assim. O Edmilson estava atrasado e chegou, por isso que eu estava vendo que ele não tinha falado nada da Cláudia ainda, que ele não tinha chegado. Então, tá joia? Só mais 2, a Elza está falando gratidão, LET. Gente, eu agradeço mesmo e peço divulgação, porque não é qualquer empresa que faria o que a LET tem feito com a gente, tá bom? Fernando, boa noite. Gente, eu vou fazer um comentário ontem, todo mundo no grupo já está sabendo, os nossos... no grupo nós comentamos já, que ontem durante a palestra do Rodrigo, gente, não é normal a gente comentar se bem que o comentário é público, né? Mas ontem aconteceu uma coisa muito desagradável durante a transmissão, que uma pessoa... o Gervásio fez um comentário que eu já tinha mudado, Gervásio, mas eu vou aproveitar seu comentário. A política gera ódio entre as pessoas, e nós vimos muito isso, né, Gervásio? Temos visto demais isso, infelizmente. Ontem, durante a palestra, no comecinho da palestra, o Rodrigo pegou uma garrafinha de água, coitado, e tomou água, que nem eu fiz agora. Que nem a gente só tomou uma garrafa. E entrou uma pessoa, e se ela estiver assistindo, não vou falar o nome, mas espero que esteja assistindo, falando que foi uma tremenda falta de educação, que ele poderia ter tomado água antes de começar a palestra ou depois que terminasse. Gente, 1 hora de palestra, o estudo é 1h30. Com esse calor que está, se o coitado não tomar água durante a palestra, é capaz de desmaiar ou desidratar. Então, a pessoa que fez esse comentário ontem, não sei se estava mal-humorada, se nunca tinha visto uma palestra e tal, eu falei para a Ana que então eu devo, assim, se ela assistiu alguma palestra minha, ela deve ter me achado a pessoa mais mal educada do mundo, porque não só agora nesse período de pandemia que nós temos feito só através da internet, mas mesmo presencialmente, normalmente, durante uma palestra de 1 hora, 1h10, eu tomo no mínimo uma garrafa de água. Então ela deve realmente me achar muito mal educado e, olha, se você estiver me assistindo, me desculpa, o comentário foi extremamente infeliz, desagradável e agressivo com o Rodrigo, que realmente tomou água, ele não fez nada. Se eu tivesse falado um palavrão, ter deixado escapar alguma coisa, realmente... Se tivesse tomado uma cerveja, sei lá... Se tivesse feito alguma coisa fora do normal, gente, mas assim... Então, me desculpe o comentário, mas eu fiquei tão indignado que depois a gente comentou e as pessoas também ficaram, então eu achei melhor eu fazer o comentário aqui, tá bom? E hoje também, olha, tem tanta mensagem bacana, gente, que eu não gosto de falar das coisas ruins, mas hoje entrou uma pessoa na página que, olha, fazia tempo que não conseguiu me tirar do sério, eu estou ficando, me surpreendendo. Mas a pessoa entrou na página, na mensagem, para falar para eu sair do celular dela que eu era coisa do Satanás e de que ela não queria contato comigo. E eu respondi todo, desculpa, não estou entendendo. Aí falou uns 15 palavrão, uns 12 eu não conhecia. Olha, então, superou. E eu continuei perguntando, eu não entendo. Vocês são tudo do Satanás, o celular é meu, é uma falta de educação. Falei, gente, você está na nossa página, por favor. Aí ela falou mais uns 15 palavrão, eu falei, olha, melhor eu parar com esse assunto, porque a senhora falou que é o Satanás que a senhora está falando.
com esse monte de palestra, eu não acredito nele, mas eu já estou achando que ele deve estar perto, porque olha, então olha, eu vou falar para você, ontem e hoje essas duas mensagens, em compensação, aquilo que eu sempre falo para vocês, a quantidade de mensagem bacana que a gente recebe compensa. Você não percebeu que ela estava na página? Hã? Ela não percebeu que ela... Sei, eu falava para ela, falei, gente, mas você está na página, não sou eu que estou no seu celular, né? Ai, meu Deus do céu, já vou ter rindo. Essa tia ficou muito engraçada. Não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Ó, gente, eu não estou respondendo a Fátima está falando, porque eu não estou conseguindo responder no meu celular, tá? A Fátima está falando, mas em toda a palestra colocamos água para o palestrante tomar. Fátima, pelo amor de Deus, se eu não tomar água na palestra, eu tenho um treco, a Ana sabe disso. E não é calor ou frio. Primeira coisa que a gente faz quando tem palestrante presencial é a água limpa. E pra mim, em qualquer lugar que eu for, a primeira coisa que eu olho, eu ponho uma garrafa de água embaixo do púlpito, na mão, em alguma cadeira, alguma coisa, porque 1 hora falando, gente, sem tomar água. Mas a pessoa tem que estar incomodada, hein? Se incomodar com a outra tomar água, Bom, gente, beleza, vamos começar, depois eu dou os 2 avisos depois, que é a campanha da Cesta Básica, e só vou adiantar já pra gente falar, se retroler Satanás é bom. Eu só vou aguçar a vontade de vocês. Essa semana quinta nós não temos palestra, né? Nós só compartilhamos da gente espírita. Mas na sexta, gente, eu gostaria muito que vocês divulgassem, porque é um assunto que muita gente pergunta, muita gente comenta, muita gente manda pergunta pra gente no atendimento fraterno, na mensagem particular, na página do centro, nos estudos a gente sempre acaba tocando nesse assunto. Na sexta-feira nós vamos estar com a Lúcia Helena Santos, falando de terapia de vidas passadas. Muita gente questiona, muita gente pergunta, muita gente conversa com a gente sobre isso, e nós convidamos a Lúcia. Fiquei muito feliz quando a Lúcia topou. Ela é de um conhecimento fantástico, trabalha com isso, é psicóloga, trabalha com terapia de vida passada há muito tempo, dá aula inclusive em relação a isso. Então quem puder, não perca na sexta-feira às 7h30 da noite, divulguem com amigos, porque muita gente nos questiona sobre isso, sobre esse assunto, e vai ser bem bacana. Ela é extremamente agradável, extremamente simpática, carinhosa, vocês vão adorar, além de ter um conhecimento fantástico do assunto. Então muita gente pergunta, muita gente comenta, nos perguntas, né? E a única pessoa que eu confio, que eu conhecia, que tem pra gente trazer ela, a Lúcia. Quando eu convidei, achei que ela não fosse querer, porque ela não é muito afim de aparecer, e ela topou, tá super animada. A gente está conversando já faz quase 1 mês falando do assunto, falando de como está indo. Vocês vão adorar, não percam sexta-feira, que vai ser muito bacana. E divulguem, a gente vai divulgar amanhã e sexta bastante, mas não percam, divulguem para os amigos, que vai valer a pena, vai ser muito bacana. Eu vou ler a do Antônio e a gente vai começar, juro que a gente vai começar o estudo, gente. Alexandre, eu acho que isso é um grande teste, também está sendo sempre testado, ou melhor, todos nós. Quanto mantermos focados, nós começamos o estudo, ou até mesmo algo diferente pode acontecer, e os anos intermediários chegam para descontrair a energia ou pensamento em choque, vamos dizer assim. É por aí, viu, Antônio? É que, olha, a espiritualidade está ajudando demais, porque um tempo atrás as minhas respostas iam ser um pouco mais desaforada, como diria minha avó. Certo? Então depois eu dou só mais o aviso da cesta básica e da Lúcia no finalzinho, e a gente comenta sobre o assunto. Não sei se tem muita gente de Pederneiras aí que poderia estar presente, mas nós vamos falar disso também na presença, nas transmissões, né? Porque na verdade, só lembrando que a gente tinha as transmissões só às terças e quartas, agora no período da pandemia que a gente aumentou praticamente para todos os dias. Então, o que a gente esperava muito, gostaria muito, é que pelo menos às terças e quartas, as pessoas que estão no grupo, que são daqui de Pederneiras, estivessem acompanhando com a gente, né? Porque a gente fica imaginando, a gente sempre tem feito palestras sobre isso, eu tenho feito com alguns amigos, como é que vai ser quando a gente retomar, pós-pandemia. Eu fico assustado, porque no período da pandemia, terça e quarta, as pessoas que eram para estar presencialmente não estão acompanhando nem na internet. Imagino eu que quando voltar nós vamos ter surpresas desagradáveis, mesmo porque, embora faça muita falta vir para o centro, assistir em casa, com folga, com tempo, acaba sendo mais tranquilo. Mas cada um deve entender qual é a necessidade, qual a utilidade que tem a palestra da terça e o estudo da quarta-feira. Mas fica o convite, assim que a gente voltar às atividades presenciais,
que retomem, e enquanto não retomem, assistam pelo menos às terças e quartas, que são o que a gente tinha presencial, certo? Vamos lá, gente. Então nós começamos a semana passada a lei de igualdade, fizemos 3 questões, né? Nós até brincamos, já claro, realmente eu deixei 3 questões prontas para não ter que refazer. E hoje de novo, né? Hoje nós vamos entrar no segundo item, né? Quem tiver com o livro na mão aí, é o segundo item da lei de igualdade, é a 8ª lei que nós vamos trabalhar provavelmente umas 4, 5, talvez 6 semanas a lei de igualdade, depois nós temos a 9ª e a 10ª para fazer ainda, mas hoje é o segundo item da lei de igualdade para quem tiver com o livro na mão, tá bom? E nós vamos tratar, olha, nós estamos falando de política ontem, até brinquei com o Rodrigo, nós falamos de política e espiritismo, e hoje nós vamos falar de desigualdades sociais. Isso lembrando que Kardec estava falando isso um tempinho atrás, sobre isso. Então não é nenhuma novidade e nós ainda não evoluímos muito, como nós vamos ver aqui pelas questões. Então quem tiver com o livro na mão aí, questão 806, nós vamos tentar fazer 806 a 807, na verdade são 3 questões, é 806, 806A e 807, tá? Nós temos um item que ele vai pedir para a gente ler a 684, se der tempo, tá? Mas as questões que nós vamos trabalhar, 806 a 807, quem tiver com o livro na mão. A Márcia está falando de desigualdades sociais. Então, como sempre, né, Márcia? Parece que é tudo engatilhado, encarreado, né? Nós falamos de política e espiritismo ontem, e hoje até falei para o Rodrigo. Falei, mas nós vamos falar de lei de igualdade, continuar na lei de igualdade. Tá bom? Então vamos lá? A Márcia está colocando para a gente. Obrigado, Márcia. Vamos lá, Cláudia. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. É obra do homem e não de Deus. Vamos, quer fazer esse comentário aí, mas eu acho que é importante. É curtinho, mas é extremamente importante esse comentário, para depois a gente ir para... Deus não escolhe quem vai nascer rico, quem vai nascer pobre. As desigualdades sociais não são provocadas, não é lei dele. Sim, dos homens com suas leis. Aquilo que a gente comentou a semana passada, um se achando melhor que o outro, né? Eu tenho um pouquinho mais, então eu sou melhor que você, né? Então, como você pega a reciclagem, faz um outro tipo de serviço braçal, você é inferior. Então, isso não foi Deus que colocou, não faz parte da lei dele, e sim da lei da ignorância do ser humano, que se julga melhor que o outro. Ele pergunta, né? Desigualdade se faz parte? Lógico que não, né? Na verdade, a reencarnação se aproveita dessas desigualdades para colocar cada um experimentando. Aquele que um dia teve muito e não deu valor, não socorreu o seu irmão que necessitava, provavelmente vai experimentar a sensação de não ter nada. Mas isso não é que Deus fez a pobreza ou a riqueza ou essa desigualdade. Quem fez é o homem, né? Quem faz é a sociedade. Se tivesse uma sociedade mais justa, começando, como a gente falou, pela política, pensando nas crianças, pensando na base da educação, todos teriam a mesma oportunidade de estudo, a mesma oportunidade de crescer intelectualmente e aí moralmente, né? Teriam oportunidade de trabalhos melhores, enfim. Quem realmente tem a desigualdade social, da condição social, são os homens, porque os filhos dos que têm continuam com as melhores escolas, das melhores escolas vão para as melhores universidades, e os que não têm condição de um estudo um pouco melhor, fica um pouco mais complicado, né? Então teria que rever as condições sociais do planeta, né? Vou fazer 2 comentários, já que a Márcia está falando, vivo dentro do mundo político. Gente, tá vendo? Olha a política de novo. O Herbert Monteiro, olha a política aí. Então. A Elza está fazendo um comentário que resolve a questão, Elza, exatamente isso. O homem soberbos e gananciosos. Orgulho e egoísmo, gente. Isso daqui deixa claro pra gente. A lei da natureza. É lei da natureza. Olha a pergunta de Kardec. Porque, gente, nós temos que entender o seguinte, por que o Kardec está perguntando isso? Porque nós vivemos, lembrando, é isso que eu falei agora há pouquinho, né? Nós estamos falando de 160 anos atrás, Kardec estava perguntando
sobre a desigualdade, se era uma lei natural, se era uma lei divina a desigualdade. Por quê? Porque nós vemos desigualdades o tempo todo, certo? E ele está falando aqui, é lei da natureza, é lei natural, é lei divina, a desigualdade das condições sociais. Por que ele fez essa pergunta? Porque nós estamos convivendo com isso diariamente há muitos anos. Se ele fez essa pergunta lá atrás, 160 e poucos anos atrás, é porque aquilo já era algo que incomodava. Quem assistiu o filme, o Kardec, né, nós conversamos bastante aqui, inclusive, com o Wagner de Assis, com o Leonardo, com a Sandra. Quem assistiu o filme, e o Wagner fala muito disso, o dia que a gente conversou com ele, da preocupação de Kardec, antes de falar em espiritismo, antes de falar em livros espíritos, antes de codificação, a preocupação com a situação que a França, que o mundo estava vivendo naquele momento, de desigualdade social. Lembra do filme? Um monte de gente passa morrendo, dormindo na rua, pedindo as coisas, passando dificuldades. Quer dizer, então a pergunta de Kardec é muito simples. Por que ele pergunta isso? Ah, mas então, tá vendo? Então aí vamos lá, gente. Aí vamos, olha como é assustador o negócio. Kardec perguntou há 160 anos atrás se é uma lei divina a desigualdade nas condições sociais, porque ele via isso, sentia isso na pele. E nós estamos falando da França. Nossa, mas a França é um país desenvolvido. E ó, Kardec está perguntando isso 160 anos atrás. Hoje, se nós formos na França, provavelmente Kardec faria a mesma pergunta. Se nós formos na China, se nós formos no Japão, se nós formos aqui no Brasil, se nós formos em São Paulo, no Rio Grande do Norte, provavelmente nós faríamos a mesma pergunta. Por quê? Porque nós enxergamos isso, nós convivemos com isso o dia a dia, com essa desigualdade social. E aí a pergunta que fica, e a Ana falou muito bem sobre isso, Kardec está perguntando assim, ó, é lei natural, então, aquele nascer desgraçado e o outro abastado? É essa a dúvida, que é uma dúvida de todo mundo, que é uma dúvida que nós nos fazemos, né? Principalmente quem passa por essa situação de necessidade, de descaso social, de dificuldade social, é a primeira pergunta que nós provavelmente fazemos no nosso subconsciente. Pô, mas tanto lugar para Deus me colocar. A Valéria está falando assim, ó, mas como fica o espírito que precisa passar por essa situação da pobreza e da desigualdade? Então, Valéria, é o que a gente falou, não é natural, não é da natureza de Deus fazer as pessoas desiguais. Começa que todos nós nascemos simples e ignorantes. Isso não é para a gente decorar, isso é para a gente entender. Nós nascemos simples e ignorantes, certo? E aí muitos foram para o lado do egoísmo, alguns já começaram a aprender um pouco mais sobre o amor, e aí a própria sociedade está criando essa desigualdade. E Deus, para poder fazer com que um filho aprenda, ela usa essa desigualdade, ela encaixa o filho que necessita passar pela prova do dinheiro excessivo ou pela prova da escassez, né? Pela prova de você ter um corpo são porque tudo é prova, e pela prova de você ter um corpo com problemas. E ele usa disso tudo que nós temos aqui da sociedade. Mas assim, que ele fez essa lei desigual, olha, nascemos todos, esse já nasce rico, esse já nasce pobre, esse já nasce milionário, esse já nasce inteligentíssimo, não, né? Não. Aí não seria bom, né? Justo, bom, soberano, enfim. A pergunta da Valéria, provavelmente muito no sentido, mas como fica o espírito precisa passar por essa situação de pobreza e desigualdade? Valéria, provavelmente, nós não podemos afirmar, mas provavelmente agora vou mudar a palavra, com certeza essa situação de necessidade social por qual o espírito está passando nessa existência é o melhor que era para a sua evolução moral. E aí nós vamos entrar, e nós vamos falar mais disso agora nessa lei de igualdade, nós vamos tratar bastante disso nas outras semanas. É muito difícil de nós entendermos isso. Claro que é. Por quê? Porque nós enxergamos ainda a matéria.
Nós ainda enxergamos, e a pergunta de Kardec, vocês podem ter certeza que também é nesse sentido, da desigualdade das condições sociais, é da desigualdade da condição social material. Então, quando eu passo por essa dificuldade, quando eu passo por essa necessidade, por mais difícil que seja para entendermos, principalmente para quem está passando, é muito difícil de aceitar que aquilo é o melhor para mim. Por quê? Porque eu sou um desgraçado, pô, eu sou um injustiçado, olha lá, aquele lá nasceu em berço de ouro. Muitas vezes, a Ana fez esse comentário agora há pouco, e nós vamos tratar muito disso mais para frente. Muitas vezes, nós vamos ver nisso, muitas vezes as provas da riqueza são muito mais difíceis do que o da pobreza, moralmente, espiritualmente, em relação ao nosso crescimento moral e espiritual. Claro que aí nós vamos olhar com olhos da matéria e falar assim, mas eu prefiro, escolhe então, se eu chegar para mim e falar, Alexandre, o que você prefere? Você prefere passar pela prova da riqueza ou da pobreza? 99% de nós, se formos justos e honestos conosco, falaremos que preferimos passar pela prova da riqueza. Por quê? Porque aparentemente é mais cômodo. Porque aparentemente eu vou passar por menos privações. Então, provavelmente para 99% dos seres que ainda estão habitando o nosso planeta de prova e expiação, provavelmente escolheriam passar pela prova da riqueza. Quando nós vamos falar muito sobre isso, os espíritos nos dizem que essa é muito mais complicada de passar. Por quê? Porque quando nós escutamos o livro dos espíritos, quais são as duas grandes chagas da humanidade? É o orgulho e o egoísmo. Imaginem, para quem tem muito, como é que é lidar com esse orgulho e com o egoísmo exacerbado. Então, imagino que deva ser muito mais complicado. Mas, como eu disse, se perguntarem para nós, na hora aqui, vivo, né, encarnado, antes de desencarnar, falar assim, agora você vai desencarnar daqui 150 anos, você vai voltar, e você tem duas opções. Você tem duas provas para passar. Lembra que vocês estudaram lá a lei das desigualdades? E você falou aquele dia lá que era mais fácil era melhor ser pobre do que rico. Então, agora você pode escolher. Na hora de encarnar, de reencarnar, você pode escolher a prova da pobreza ou da riqueza. 99%, se formos honestos, escolheremos a prova da riqueza. Por quê? Porque nós estamos vivendo a matéria. Porque para nós ainda é muito difícil enxergar a evolução moral nossa do espírito, o nosso crescimento moral. Nós ainda enxergamos que é muito mais difícil passar necessidade do que ter excesso. Acho que mas quando a gente está no plano espiritual, quando isso é perguntado, talvez a gente fala, não, pode deixar que eu quero ser pobre, passar todas essas dificuldades financeiras, eu quero ter essa prova. Aí chega aqui, não sabe lidar com isso, não consegue lidar com isso, e aí reclama, né? Como diz o Antônio aqui, que o problema é ficar se sentindo nessa posição de, ai, coitadinho de mim, né? E não correr atrás do que tem que se correr atrás, né? Para tentar melhorar a sua situação. A Adriana fez um comentário, vou aproveitar aqui, a Adriana Pacheco, sempre está com a gente também. Condição que nos encontramos, acredito que tenha sido tudo acertado antes de nossa reencarnação. Com certeza, Adriana, mesmo sem a nossa aprovação. E o véu de esquecimento é exatamente para que tenhamos essa ignorância para passarmos pelas provas e assim evoluirmos ou não a nossa moral. Sempre, gente, é muito difícil de entendermos isso. Sempre o nosso projeto reencarnatório, nossa programação reencarnatória sempre é visando a nossa evolução moral. Quando todos nós, mesmo os que vêm à revelia, os que vêm contra a vontade, que vêm a furo, como diria minha avó, também vêm com um projeto reencarnatório para um crescimento moral. Então, todas as situações por quais nós passamos, as dificuldades que passamos, os problemas por que passamos, são para o nosso crescimento moral. Só que é o que eu disse para vocês, sempre para nós ainda é muito difícil enxergar que a dificuldade material possa estar nos ajudando. Já é para a gente ter um pouquinho de noção disso, né? Já é pra gente, nós aqui que estamos conversando, estudando junto, já era para a gente ter um pouquinho dessa ideia, mas ainda é muito difícil de entendermos. Mas é nesse sentido
que é a pergunta de Kardec. E agora ele vai fazer uma pergunta fantástica, né? Que a Cláudia vai fazer, e aí vai dar pano para manga a discussão. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. E aí? Quer começar? Volta naquilo lá que o que Deus faz, as leis são eternas. E só vai começar, a desigualdade só vai começar a desaparecer quando o orgulho, né, e o egoísmo forem deixados de lado, que eu acredito que vai demorar um pouquinho, né? Porque a gente acha que a carne é melhor, né? A gente se compara com o outro pensando no nosso corpo físico, né? Na condição social, sendo que o que torna a gente puro é o espírito e não a matéria. Então, enquanto isso aqui não mudar essa situação, vai continuar do jeito que está, se não mudar. E aí só vai ficar a desigualdade do merecimento, que é aquela escolha que a gente faz e depois reclama. Porque né, o dinheiro foi, um mês falta dinheiro e sobra mês, aquelas coisas que a gente costuma, né? Mas enquanto a gente continuar nesse egoísmo que a gente tem, infelizmente vai continuar desse jeito. Fazendo leis erradas também, né? Para favorecer quem está lá e não quem está embaixo, então... Perfeito, Ana. Acho que a Cláudia falou bem, além do progresso, né? Tá aqui dentro também, né? A gente vai progredindo moralmente, né? Espiritualmente, moralmente, intelectualmente, vai entendendo, vai aprendendo que o próximo é o nosso irmão, né? E que se dói nele, dói na gente também. Enfim, é tudo um aprendizado conforme a lei da reencarnação. Então, um dia, somente a lei de Deus, né, vai permanecer. O Acácio está fazendo um comentário, mas na verdade é uma pergunta. Mas temos que ser claros. Vamos ver tudo se acertar aqui na Terra ou em outras moradas do nosso Pai? O planeta Terra vai chegar até mundos regeneradores que a gente... Mas até quantos anos vai viver em mundo regenerador? Se vai continuar existindo o planeta Terra, não sei. Mas haverá em outras moradas, com certeza, todos os lugares para todos os espíritos morarem e conseguirem a evolução moral de cada um. Se não for na Terra, vai ser em outro lugar, com toda certeza. Não sei te responder se a Terra chegará a um dos felizes ou se ela irá sumir como, né, como a lei de Deus, como uma lei natural. A pergunta que você fez, nós vamos ver aqui na Terra e em outras moradas, Acácio, eu prefiro responder da seguinte maneira: corramos atrás do prejuízo. O problema é de quem vai estar na Terra ou em outros planetas. Lembra sempre, gente, eu sempre vou fazer o comentário que nós sempre conversamos aqui. A pressa dessa melhora moral, a pressa de eu entender de que está equivocado, de que eu estou cometendo erro, de que eu ainda sou orgulhoso, de que eu ainda sou vaidoso, é minha. Vou aproveitar o comentário da Raquel. A Raquel está falando: o não lamentar, se acredito que é muito difícil, sendo sincera. Aceitar o sofrimento, como Madre Teresa, não é uma tarefa fácil. Raquel, assim, ó, por isso que eu falei, o lamentar, se acredito que é muito difícil, sendo sincera. Aceitar o sofrimento, vou parar no sincera. Por isso que nós falamos, é muito difícil ainda, Raquel, e eu acho que o mais importante é não nos culparmos por isso. Eu acho que nós ainda estamos, nós sabemos que estamos num planeta de prova e expiação, aonde a grande chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo, que nós estamos aqui para tentar melhorar um pouquinho em relação a isso. Não vamos conseguir, mesmo indo para a regeneração, isso não vai estar
completamente extinto da nossa realidade, porque ainda é muito forte. Nós vivemos essa realidade. Qual que é o grande ponto nesse sentido que nós devemos nos preocupar? É natural, ainda de grande parte, a maioria da humanidade, a maioria dos habitantes de hoje do planeta Terra, ainda sentirem assim. Por isso que eu falei que a escolha da prova da pobreza ou da riqueza, aí a Ana falou, mas quando a gente chegar lá na realidade espiritual nós vamos preferir a pobreza, porque lá nós já vamos ter olhado tudo aquilo que nós vimos, tomara, né? Nós estamos falando assim, que nós vamos ter uma lucidez para falar sobre isso, mas se eu tivesse a lucidez, por quê? Porque eu já entendi, provavelmente, nós estudamos, tentamos entender um pouquinho da doutrina, um pouquinho de Jesus, e aí eu vou falar assim, não, pode mandar para mim que eu aguento o pau, pode jogar aqui no peito que eu vou segurar a onda, que eu vou dar conta de passar pela pobreza, e eu sei que o meu mérito e que o meu processo evolutivo vai ser mais rápido. Isso lá desencarnado. A hora que chega aqui, eu sou o primeiro, e nós vemos isso naturalmente, o primeiro que se lamenta, o primeiro que acha que é um coitadinho, eu sou injustiçado, todo mundo, ai, coitado de mim, ó vida, ó céus, ó azar. O desenho fala isso, gente. O desenho infantil falava isso, ó vida, ó céu, ó azar, é o que nós somos. E andava com uma nuvem cinza. É o que quantos desenhos nós temos, que são coisas teoricamente infantis, falando sobre isso. Por quê? Porque nós somos assim mesmo, nós nos sentimos assim. O mais importante é não nos sentirmos culpados ainda de não termos conseguido enxergar isso com os olhos do Espírito. E aí a segunda parte do seu comentário, Raquel, aceitar o sofrimento como Madre Teresa não é uma tarefa fácil, eu vou abusar do meu achar. Eu acho que para Madre Teresa não foi sofrimento. Isso que eu ia falar, eu acho que para Madre Teresa foi natural. Então aí, passar o que a Madre Teresa passou, para mim, talvez fosse um sofrimento. Mas eu, no meu achismo, de ver o espírito que habitou aquele corpo frágil ali, não consigo imaginar que Madre Teresa tenha sofrido para passar e para ter feito, e para ter dado o exemplo de vida que ela nos deu. Porque ela aprendeu com o espírito dela já tinha entendido. Então, por isso eu acho então... Quando a gente entende, não é, a Adriana está fazendo um comentário, eu sempre falo, o pior disso tudo é quando praticamos, né, o amor, e tentamos, a gente se tenta melhorar e tentamos ser melhores pessoas melhores. Muitas das vezes somos motivos de chacota e colocamos como bobos ou submissos, porque a gente não responde e se cala, né? Realmente, temos que ser muito fortes para não ter recaído e revidar aquele que nos trata dessa forma. Exatamente. Às vezes as pessoas acham porque o outro falou e mostrou, e a gente tem que ir lá e responder à altura. E muitas vezes, né, Adriana, a gente não consegue ser assim. Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que dizia assim para mim: é mais fácil ser bonzinho do que ser justo. Me dizia muito boazinha, querendo dizer que é mais fácil para mim ser boazinha do que ser justa. Mas acontece que para mim, mesmo numa forma que veja como injustiça, eu responder, isso vai doer muito mais em mim para quem eu respondi, isso não vai fazer eu dormir. E isso as pessoas não entendem mesmo. Eu sempre ouço desta pessoa ainda, muito mais fácil ser boazinha do que ser justo. Isso no olhar de cada um, né? Deixa eu só... Ladir, você fez uma pergunta aqui que eu não vi se tinha alguma pergunta anterior. Se você quiser repetir, por favor. Deve ter passado e eu não vi. A Ladir está falando: amém, estou esperando uma resposta de Jesus. Eu também não entendi. Depois, se você puder só colocar. Eu vi que a Márcia respondeu, mas eu não entendi realmente a pergunta. A Elza está falando: eu mudei muito depois de conhecê-los, estou correndo atrás do prejuízo, praticando a gratidão, e hoje minha vida melhorou muito, graças a Deus, perseverança e dar certo. A Gilson: eu acredito que passei pela prova mais difícil, foi devolver meu filho para Deus com 3 dias de vida. Mas Deus me deu tanta força que eu devolvi sem revolta ou questionamento, apenas aceitei a vontade. Gilson, é esse daí o caminho. E parabéns, né? E obrigado pelo comentário. O Antônio: tenho trabalhado a ansiedade de viver, planejar o dia de amanhã, mas estou fazendo doutrina para
para melhorar e fazer o máximo no dia de hoje, aproveitar o máximo. Quantas vezes percebemos que estamos respirando? Amanhã não me pertence. Perfeito. Amanhã, às vezes daqui 10 minutos, Antônio. A gente não sabe o que pode acontecer mesmo. Nós não temos, infelizmente, eu ia falar infelizmente, mas felizmente nós não temos essa capacidade de projetar essa situação. Por isso, gente, que o caminho é dessa melhora. Por isso que eu fiz o comentário, Raquel. Por isso que eu fiz o comentário em relação a Madre Teresa, quando você falou eu não conseguiria passar o sofrimento que ela passou. Por isso que eu falei para você que é um achismo mesmo. Eu acho que quem se coloca numa situação é a mesma coisa que a gente imaginar que Chico, né? Chico, vários outros grandes avatares que nós temos de exemplo. Mas ele sofreu a parte física, passou por privações, passou por situações constrangedoras, passou por humilhações, enfim, mas será que o espírito que estava vindo com essa missão de mostrar para a gente tanta coisa diferente, sofreu para passar por essa situação? Não sei, imagino que não. Eu acho que o momento sempre, por ainda estar encarnado e vivendo essa realidade, ainda nós temos uma dificuldade muito grande, porque nós estamos, gente, nós sempre, por isso que eu falei, para a gente não se culpar, nós estamos vivendo uma realidade de planeta de prova e expiação. Quem quiser ir procurar lá no Livro dos Espíritos, como é que é cada uma das etapas, vocês vão ver qual que é a realidade nossa. E não é do Alexandre, da Cláudia, da Ana, da Márcia, de quem está assistindo a gente, do Chico, da Madre Teresa. É a realidade da maioria dos habitantes, dos espíritos encarnados no planeta. Então, o grande passo em relação a isso é não nos culparmos, mas entendemos que nós precisamos acelerar o passo. Entendemos que não dá tempo de ficar resmungando, porque se é meu, é meu. Sabe a historinha lá da cruz? Cada um tem a sua. É exatamente isso. Por quê? E não é frase pronta, gente. O que eu estou passando, eu preciso passar. É para a minha melhora moral, é para o meu aprimoramento, para o meu ensinamento. Não adianta. É aquela velha história que a gente ouve desde criança, desde muito moleque. Nós sempre ouvimos o quê? Qualquer mãe que vai num leito de hospital e o filho está entre a vida e a morte, o que toda mãe e todo pai fala? Eu vou no lugar dele se precisar. Pode ir? Não pode. Por quê? Deus é ruim? Não, porque é dele a experiência. É para ele o crescimento. A lição, o exercício e a prova é dele. É dele é ele que vai ter, sempre somos nós. O que está para eu viver, eu passar, é porque está na minha programação para que eu aproveite e melhore essa existência, essa encarnação. Simples assim. Por mais difícil que seja, gente. Então, por isso que assim, a culpa de não estar conseguindo ainda não adianta, porque eu fico me lamentando e me sentindo culpado e não ando. Qual que é o processo? O que a espiritualidade nos fala o tempo inteiro? Está difícil? Mas tenta. Está complicado? Vai fazendo, vai tentando. Por quê? Qual que é o grande problema? O problema é estacionar. O problema é simplesmente... E isso não quer dizer, gente, isso é muito importante nós deixarmos isso. Não quer dizer que quando eu estou passando uma situação difícil, de que eu tenho que simplesmente abaixar a cabeça e me acomodar. Claro que não. É sempre no sentido de ultrapassar as dificuldades. Mas não está afadado? Claro que não. O determinismo não existe para o espírito, para nós. Nós podemos mudar a nossa vida a cada segundo. Por isso que nós temos o tal do livre-arbítrio. Nós conquistamos isso com muito esforço. Eu faço o meu amanhã cedo. Eu faço o que vai acontecer na minha vida. Eu vim programado para ser falido moralmente. E eu no meio do caminho consegui descobrir que eu, mudando o meu rumo, eu posso acelerar o meu processo. Então faça. Então faça.
Essa história, eu nasci assim, eu morri assim, é só na novela, é só a Gabriela. E nem ela fez isso, né? Até na novela os caras mudaram o negócio, eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim. Nem a Gabriela não fez assim. Então nós nem podemos pensar nisso. E nem ficar se culpando. Ah, mas eu ainda não consigo passar por isso, eu ainda me revolto pelas dificuldades que eu passo. Então, isso eu preciso melhorar. Essa é a tal da resignação que o Evangelho fala o tempo inteiro para a gente. Isso é diferente, né? Mais alguma coisa? Cláudia, tem mais algum comentário aí? Eu vi bastante comentário. Do Wallace. Wallace, você colocou assim para Elza, eu vi lá antes que você falou que queria se livrar da ansiedade, né? Aí você colocou para Elza, preciso da ajuda de vocês para me livrar da ansiedade e dos remédios. Eu já fui curado por um espírito e nunca mais sofri. Aí você fala para aqui que você foi curado de dor de garganta, ele te curou. Wallace, a gente faz sim, a gente tem o nosso caderno de oração e vibração, a gente faz sim, a gente pede para colocar água fluidificada, Jesus nos dá várias maneiras da gente melhorar, mas se eu não tentar realmente, eu abrir o meu coração e tentar, não adianta eu pedir para qualquer espírita orar por mim, né? Claro que adianta sim a gente fazer oração, mas se você estiver na mesma sintonia como você está agora, participando do estudo, prestando atenção, tentando mudar, aí sim, você faz a sua oração, a gente faz a oração. O que não adianta é pedir uma ajuda e não fazer nada para isso, não mudar o pensamento, vibração, não fazer evangelho no lar e continuar na mesma sintonia de ansiedade, como você diz aí, né? Aos poucos você muda sim, se você quiser, com a ajuda das nossas orações, sim, mas com você, principalmente, tentando se ajudar. Mas conte com a gente, tá? Joia. Eu vi um comentário aqui, não tinha visto. Vini, boa noite. Vini, você viu o seu quadro ali, né? Olha lá o quadro lá atrás. Eu ia falar, é o Vini do Vini? Eu vi aí atrás o seu quadro lá no fundo. Para quem não conhece, o Vini que está aí comentando acho que eu vi ele comentando com a Heloísa. O Vini é que fez o desenho do nosso mentor. Certo? Gente, vamos lá. Não tenho que agradecer, Wallace. Nós é que agradecemos a sua participação, Wallace. 807. Hoje nós vamos conseguir, hein, Cláudia? Hoje vai dar. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Merecem anátema. Ai deles, serão a seu turno oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Anátema é reprovação enérgica, condenação, repreensão, maldição, execração. Agora eu quero ver, vai. É a lei do... mais uma lei divina, né? A lei do retorno. A lei do retorno. A única maneira de sentir na pele a dor do outro, que a gente fez o outro passar, é passando por ela. Não tem, assim, eu posso contar, por exemplo, a gente faz muito isso com o filho. Olha, não vai por esse caminho que eu já fui uma vez, não dá certo, sabe? Esse caminho aí, ó, se você fizer assim, é melhor pra você. Você vai ver daqui 10 anos, não adianta. Ele vai seguir o caminho que ele tem que seguir, né? Por mais que eu fale. Então, só vou sentir na pele que eu fiz pro outro, a dor do outro, quando eu passar por ela. Não necessariamente na mesma ordem, com a mesma pessoa e da mesma maneira, mas eu ter esse mesmo sentimento, né? Se eu de repente tratei os que me servem entre aspas, em lugares públicos, em shopping, a gente sempre fala que as pessoas são invisíveis, né? O cara que fica na portaria do shopping, a pessoa que fica no banheiro dos lugares, as pessoas são invisíveis. Ninguém fala bom dia, boa tarde, tudo bem, entra, sai, como se ela não existisse, né? E talvez se você sente até prazer em fazer isso com as pessoas que estão num trabalho, numa situação de servir a gente, entre aspas, que eu não gosto dessa palavra, provavelmente você vai vir assim.
É bem assim, um exemplo bem infantil, mas provavelmente para você vai ser uma tortura vir como o cara que fica na porta do shopping, ou como a moça que fica lá no banheiro, porque você se orgulhava de estar acima dessa situação. Então, e não é nenhuma, ele fala em condenação, né? Merecem condenação, mas assim, não é castigo, é lei divina, né? Cláudia, quer fazer algum comentário? Isso daí acontece em qualquer lugar, porque minha mãe, servente de escola, muitos, porque eram professores, passavam por cima e nenhum bom dia. Quanto tinha outros, ao contrário, que eram amigas dela. Tinha os dois lados, né? A questão de você não enxergar o outro, de você não ver, ou simplesmente você olhar e falar um bom dia, porque a pessoa existe, não interessa o que ela faz. Não é? Se ela é um chefe, se ela é empregado, se ela não tem emprego, tem que se humilhar e pedir. Não, e tudo que a gente fizer para os outros, a gente vai sentir na pele. Se não for agora, vai ser depois. Eu vou ter que aprender. Gente, a pergunta, só para a gente não perder o rumo. Ele vem vindo falando de desigualdade, ele perguntou se é lei natural a desigualdade nas condições sociais, se é lei divina, um está sempre na pobreza e o outro na riqueza. Depois ele perguntou se essa desigualdade desaparecerá, nós discutimos um tempão. E no 807 ele dá uma cacetada. O que se deve pensar do que nós, que abusamos da nossa superioridade das nossas posições sociais, para em proveito próprio oprimir os fracos? Olha a pergunta que ele fez. Você aí, Alexandre, Ana, Cláudia, Cássio, Raquel, que se deve pensar de vocês que abusam da superioridade das suas posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos? Aí a Cláudia deu exemplo, a Ana deu exemplo do filho. A resposta dos espíritos é para deixar todo mundo de cabelo em pé? Sim. Aí espírita, agora os bonzinhos, virou todo mundo bonzinho, espírita não pode falar nada disso. Os caras ficam com medo, porque senão as pessoas vão parar de frequentar o centro e não pode falar em castigo, em condenação. Então eu vou reler a resposta dos espíritos, tá bom? Merecem anátema. E a Cláudia leu o que era. Anátema, principalmente nessa época religiosa, era maldição, execração mesmo. Mas aí no dicionário ele fala reprovação enérgica, condenação, repreensão. Então, merecem uma repreensão enérgica, uma reprovação. Merecem ser reprovadas essas atitudes. Beleza? Ai deles. São os espíritos, não é o Alexandre. Serão ao seu turno oprimidos. Renascerão, reencarnarão numa existência em que terão que sofrer tudo o que tiverem feito sofrer os outros. Então, sem apalpar, sem ser bonzinho, sem ficar com medo das pessoas não assistirem mais a transmissão, de não irem mais no centro, de não tocar mais nossa, mas espírita falando em fazer sofrer, ai deles, nossa, como os espíritos são malvados. Os espíritos eram superiores, eram todos bons. Jesus falava tão calmo, Jesus falava com a mesma autoridade que os espíritos aqui estavam falando, a maioria deles, inclusive o espírito de verdade estava junto. Nada disso daqui passou sem o aval do mestre. Vou repetir a resposta. Merecem repreensão enérgica. Ai deles, serão a seu turno oprimidos. Renascerão ou reencarnarão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Isso daqui, para os espíritas bonzinhos que não querem perder público, essa é a resposta dos espíritos, não é do Alexandre, não é do Amigos do Bem. E aqui tem uma explicação extremamente clara, que a Ana tocou por cima e a Cláudia deu os exemplos, e aqui cabe. Ah, mas então Deus vem dar, então Deus dá castigo? Sim, não tem nada de castigo. Eu só preciso entender que os meus equívocos estavam completamente errados, que as minhas escolhas foram extremamente equivocadas. De que maneira que nós, hoje, nós todos aqui, 60, 70 amigos que estamos estudando junto hoje, como é que normalmente nós aprendemos? Passando a mão na cabeça ou a empurrão?
Como é que normalmente a gente evolui? Como é que nós estamos evoluindo nas últimas 100 encarnações que nós tivemos? Na base do empurrão, ou nós já estamos evoluídos a ponto de aprender sempre pelo amor? Claro que não. Claro que não. Então o que eles estão nos falando é uma coisa muito simples e muito séria. Então se preocupem sim. Se preocupem sim. Ai deles, os espíritos não respondem. Serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência que terão que sofrer tudo o que tiverem feito sofrer os outros. Então você aí, que pisa, que humilha, que fez o que a Cláudia falou, com a mãe que era faxineira, ou com o frentista, ou com o assessorista, com o lixeiro, e você acha que você é muito acima dele, ou se beneficia da sua posição social para oprimir esse, em respeito, em benefício próprio, se preocupe sim. Se preocupe e muito. Por quê? Porque você vai ter que reparar. Isso a doutrina espírita deixa claro. Eu preciso me arrepender. Não é isso? Não é a regra da doutrina para nós? Eu preciso me arrepender, depois eu preciso colocar em prática e depois eu preciso reparar. Como é que eu reparo? Eu espio e reparo. Como é que faz? Como é que faz? Vocês vão falar para mim que nós aqui, nessa realidade que nós estamos vivendo, que nós acabamos de falar que é muito difícil escolher a situação, a prova da pobreza, seria melhor escolher a prova da riqueza. Como é que nós vamos encarar a situação de falar assim, ó, nossa, mas eu fui o arrogante. Olha, troque o meu copo, por favor. Quando fala por favor? Porque eu gostaria de um copo mais fino. Sem olhar para a cara do garçom. Isso estava uma... Eu paguei por isso. Você é um idiota. Você não presta nem para isso. Se você está se identificando com essas frases, leia 550 vezes a 807 ou coloque na porta do quarto, da geladeira, no banheiro, no box do banheiro, para você realmente ficar preocupado e assustado com as consequências dos nossos atos. Porque as nossas atitudes geram consequências. Simples assim. E o que a espiritualidade nos fala? Você vai ter que sofrer de acordo com o que você fez o outro sofrer. Por castigo divino? Não, porque a única forma que você troglodita, ignorante que é, vai entender que não é mais para fazer isso. É essa a resposta dos espíritos. Que hoje dentro de centro espírita fica todo mundo com dedinho e com medo de falar sobre isso. O que os espíritos querem dizer para a gente é isso. Você que ainda não tem a mínima capacidade de amar, que é um imbecil completo moralmente, você só vai aprender na base do sofrimento. Então você vai ter que voltar, passar pela mesma situação para talvez você entender que isso não era para ter sido feito com o seu irmão. Simples assim. Simples assim. E a doutrina espírita, nossa, tem um monte de gente dentro do espírito, não pode, nossa, é capaz de alguém falar, bom, nesse monte de adulteração que está tendo a doutrina espírita, é capaz de pegar um livro do livro dos espíritos no próximo, daqui 2 anos, 5 anos, e os caras terem riscado 807, porque não pode falar esse tipo de coisa. E quem falou foram os espíritos. E às vezes esse ser que foi servir a mesa, ele está tão... Para ele não é humilhação nenhuma, é um trabalho. Ele é tão humilde, né? Não tem esse orgulho, que para ele não tem problema nenhum servir a mesa, é um trabalho como outro qualquer, que ele não vai se sentir ofendido. Mas aquele que tem um orgulho embutido, impregnado no espírito, tiver que passar por uma situação dessa, esse sofre, porque o orgulho está ainda no espírito. Eu venho e aí vai doer muito. Se eu pedir, por favor, troca o copo para mim com toda a educação, ele vai se sentir humilhado. Enquanto que o outro lá até foi xingado, e nem deu bola. Ele falou, tudo bem, não tem problema.
né? Perfeito. Bom, gente, só para lembrar, ele indica para a gente no 807, depois dessa cacetada, para mim não precisava nem ler mais nada, né? Eu, para mim, ficava na 807 um ano mais ou menos, para a gente tentar entender. Só que ele nos orienta, e depois nós vamos ver. Eu acho que a Lourdes, que sempre nos ajuda, eu não coloquei Lourdes porque realmente não ia dar tempo, mas ela fez um comentário aqui que eu vou aproveitar para quem quiser depois, por isso que ela fez o comentário. Então nós vamos, no próprio Livro dos Espíritos, eles nos orientam a ler a 684 de novo, e depois na 684, quando nós já estudamos a 684, ele nos orienta a ler a 273. A Lourdes lembrou aqui porque ela deve estar com o livro na mão lá. Então, quando a gente acabar a 684, para quem quiser, depois volta no 273, que também faz referência a esse assunto. Vamos na 684, Cláudio, para a gente terminar? Que pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. Ele, na verdade, lembra, por isso que eu falei, né? Ele vai pegar o 807, ele praticamente, tanto que nós já estudamos isso na 684, lá na lei do trabalho. Que pensar que abuso da autoridade impondo aos seus inferiores excessivo trabalho, colocando mais do que poderia colocar, né? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de mandar, que está sob o comando de alguma coisa, é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. Porque lembra na lei de trabalho que tem um limite, que é para a gente se esforçar, mas até o limite das suas forças. Por isso que tem o tal do descanso. Não é porque Deus descansou no 7º dia, é porque nós temos um limite de forças. É porque por isso que nós temos o tal do dia do descanso. Por isso nós estamos no limite de horas trabalhadas. Então, é por isso. Então ele só pega a 684, ele só repete isso. Mas, gente, a 684, ela só serve para ilustrar uma coisa que nós já estudamos. Foquem na 807, que eu acho que é a mais importante em relação a isso. E é no sentido, gente, vocês me desculpem eu insistir nisso, é no sentido realmente de nós nos preocuparmos mesmo, de nós tomarmos cuidado com as nossas ações mesmo. Porque se nós formos ler isso, ou se nós formos conversar isso com alguém que tem essa atitude naturalmente, a pessoa vai olhar para a sua cara e vai rir. Por quê? Porque não me interessa isso. Eu sou assim e daí? Eu mando mesmo. Você está aqui para me servir, só faltava você reclamar disso. E como nós temos exemplo disso, gente? Próximo, distante, mais ou menos. Volta na história da política se quiser. Não precisa ser a história da política. Pode ser no emprego da sua casa. Pode ser com a funcionária que faz faxina na sua casa, que faz limpeza na sua casa, a secretária que trabalha para o médico, que é um imbecil e arrogante, o cara que é dono da empresa e é idiota e acha que o funcionário dele é escravo e não um funcionário, não um colaborador. Se você for falar para essas pessoas sobre esse assunto e eu não tiver o mínimo dessa noção de espiritualidade, ou de causa e efeito, ou de consequência das minhas escolhas, vai rir da minha cara. E aí volta no que nós temos que nos preocupar. Problema de quem? Dele. Nós temos que nos preocupar em não ter que passar por isso. Nós temos que nos preocupar em não ter que escutar da espiritualidade a hora que nós desencarnarmos: ai de você que fez tudo o que fez. Nós vamos programar e não tem nada de castigo, só que você vai ter que entender que as suas escolhas foram extremamente equivocadas e machucaram, e judiaram e humilharam muito seu irmão. Mas eu entendo, eu estou arrependido. Ótimo, você já deu um grande passo, mas agora volta para a terra, filho, e vai comer o pão que o diabo amassou um pouquinho lá, para você entender o mal que você fez para o seu irmão. Para você entender que não é mais para fazer, não adianta só você arrepender. Essa é a grandeza da doutrina espírita. O arrependimento é extremamente importante? Mas põe em prova, espia e repara. Aí é que está a grandeza da doutrina.
Aí é que está a grandeza de oportunidade de evoluirmos todos, até esses imbecis. Ou, vou melhorar, para não ser tão grosso, esses ignorantes que ainda não entenderam que somos todos irmãos e estamos exatamente no mesmo grau. Ou, às vezes, esse que eu humilhei, moralmente está num grau acima do meu. Que vai chegar lá, lembra da historinha do cara que estava acendendo, que estava com luz, e eu cheguei todo escuro, do palestrante e do faxineiro, já que lembrando do Richard? É essa história. Por que ele está tão iluminado e eu não? É porque eu fazia o que o senhor falava na palestra. Pronto. Exatamente isso. Então, foquemos muito, 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 muito na 807. E eu falo que tem gente que, quando eu falo o Antônio está aproveitando para a gente encerrar. Antônio, obrigado. Estamos muito preocupados com a atitude dos outros. Temos que nos preocupar conosco. Olha o foco e mais o grão da mostarda. Exatamente isso, Antônio. Só tirar dúvida, Lourdes, eu não entendi. Quando a gente escuta, você sabe com quem você está falando? Ah, tá. Aquela frase, né? Principalmente quando a gente serve o público e tem alguma regra que você não pode ultrapassar, ou mandaram você não ultrapassar, a hora que chegar em certo lugar que é o dono lá, fala, não, pode fazer. E aí você fica com cara de trouxa. E a pessoa fala, você sabe com quem você está falando? É isso aí, essa frase. Bom, gente, nós conseguimos encerrar até a 807, falei para vocês, né? Você viu, né, Cláudia, que eu estou ficando mais bonzinho, né? Estou fazendo realmente para não ter que refazer depois. Estou vindo preparado. Você foi até quanto? Eu? 809. E a outra. Está pronto para semana que vem. E o outro item agora é grande, nós vamos ter que provavelmente o terceiro item dividir em 2 ou 3 partes, né? Então por isso que eu falei que eu acho que ainda nós vamos na lei de igualdade, com certeza, mais umas 5 semanas aí nós vamos conversar. Mas é o que eu sempre digo, gente, nós não temos nenhuma pressa mesmo em acelerar as questões, mesmo porque com a participação de vocês, que nos ajuda demais com esses comentários todos, com as perguntas, principalmente com os comentários, nos ajuda muito a gente tentar ir entendendo e melhorando a nossa visão em relação a tudo isso. Me desculpem quando eu falo da 807, gente, e eu citei muito que em alguns lugares nós estamos tendo esse problema de, olha, tem alguns assuntos que não podem falar, você fala vai assustar, e aí as pessoas vão falar que é punição, que Deus pune. Não tem nada a ver com Deus pune, é só querer entender, é só querer estudar, é só olhar um pouquinho para o que a doutrina nos fala o tempo inteiro, ou se quiser olhar só essas 2 questões anteriores ao 807, por isso que é tão lúcido, tão racional a proposta de Kardec com as perguntas e a sequência que ele vem fazendo, construindo para que a gente consiga entender, dando de mão beijada o ensinamento com uma leveza e com uma racionalidade e com uma sequência lógica que a gente consiga ir entendendo desse jeito. Por isso que a 807 ela é para a gente ficar assustado, sim. Agora, quem vai ficar assustado? Quem está cometendo esse equívoco. Não é para todo mundo ficar assustado, não é para ter medo. Aliás, ela não é para assustar, ela é para colocar em prática, né? Não, mas é para assustar sim, se está fazendo é para assustar sim. É para assustar porque a responsabilidade do final é para tomar susto, é para ficar assustado, é para ter receio do que nós vamos encontrar sim. Não adianta, passou a idade, gente, nós passamos da fase infantil, imatura, de acreditar que o fato do desencarne, ou eu pedir perdão para Deus, para o Pai, para o Papa, para o Padre, para quem quer que seja, me basta. Nós não podemos mais estar ainda nessa ingenuidade, nessa infantilidade moral e espiritual. Nós já temos essa condição de entendimento, de que nós somos os artífices do nosso futuro. Nós somos os responsáveis pela nossa condição moral e o que nós vamos encontrar. Nossa, morro de medo do umbral. Então você está fazendo coisa demais de bobagem. Está fazendo bobagem demais. Por que você está com tanto medo? Porque está fazendo muita besteira. Se não tivesse fazendo tanta besteira, não tem por que ter medo. O que eu vou me deparar, gente, com a realidade espiritual é o que eu sou moralmente. Por isso que muita gente tem medo, sim. E é bom ter. Porque eu visto uma carapuça, visto uma máscara,
para a sociedade, até para mim. Muita gente mente para si mesmo sobre o caráter, sobre as atitudes que faz, e aí na hora que se deparar com a realidade espiritual, que essa máscara não vai servir para mais absolutamente nada, vai realmente ter que dar conta do que eu fiz de verdade, de quais foram as minhas escolhas, do que eu estou fazendo na realidade espiritual, o que eu fiz com a existência que me foi dada de presente para a minha evolução moral. Simples assim. Então é bom ter receio, sim, certo? Então, gente, 3 avisos eu falei que ia dar no final. Campanha da cesta básica, nós ainda estamos na campanha, ainda faltam algumas cestas para a gente conseguir atender todas as famílias cadastradas. Como eu disse, setembro nós conseguimos atender, tá? E agora outubro nós estamos caminhando para a gente conseguir, mas ainda faltam algumas. Então quem puder ajudar, está fixada lá na nossa página os dados para quem puder ajudar na conta um depósito. Eu sempre repito que a gente está pedindo a cesta para ajudar. É mais fácil para a gente comprar a cesta do que montar a cesta com os produtos, mesmo porque a gente não sabe como é que estava, tá certo? Então, por isso que a gente fez a campanha da cesta básica. Então nós estamos ainda precisando de algumas cestas. Quem puder ajudar, tem os dados lá na página, e quem quiser entre no atendimento fraterno ou na mensagem particular na página, ou no meu particular, da Ana, enfim. A Cláudia não, porque ela não tem Facebook, o marido dela não deixa. Então a gente, por isso, fica... Ó, o Edilson falou que se você não fizer oração hoje, ele não vai mais participar. Nossa, Edilson, pouco caso com você agora. Tipo, depois dos apelidos que ele colocou em mim o dia inteiro. Tá, então, gente, esse é o aviso. Lembrando, sexta, para falar que é mentira, a minha Lúcia já está mandando mensagem aqui, que ela está me mandando algumas perguntas que ela já tem lá no WhatsApp. Então, sexta-feira é um assunto que muita gente pergunta. Acho que vale a pena 2 horas de palestra. Muita gente, palestra, mais uma de pergunta. Muita gente questiona, muita gente tem dúvida, muita gente manda mensagem para a gente querendo saber como é que funciona. A gente já usou esse assunto várias vezes aqui para justificar algumas perguntas que nos fazem. Então, na sexta-feira, às 7h30, nós vamos estar com a Lúcia Helena, falando em terapia de vidas passadas, tá? A Lúcia é psicóloga, trabalha com isso há muitos anos, é professora da área, é uma das... Eu, Alexandre, confio demais, sei do trabalho, sei da responsabilidade, da seriedade do trabalho dela. Então fica o convite para sexta-feira, às 7h30. Quem tiver alguma pergunta e quiser mandar, gente, não vão ser todas, porque como a gente eu tenho algumas coisas que eu já conversei com ela, são os assuntos que muita gente nos pergunta, muita coisa já está mais ou menos engatilhada. Mas enviem perguntas para a gente, muitas dúvidas são muito parecidas, né? Então encaminhem para a gente no atendimento fraterno ou na página e nós vamos falar com a Lúcia na sexta-feira, tá bom? Mas não percam, tá? Não percam, porque é um assunto extremamente interessante, sério, principalmente para a gente tirar aquelas dúvidas. Então eu queria fazer, que nem uma colega nossa, espírita, coordenadora de curso, não sei o que foi rainha 3 vezes seguida e ainda está em prova de expiação aqui em Pederneiras. Gente, vai ser rainha ruim assim lá longe, 3 vezes rainha, dona de escravo, quer dizer, é ruim mesmo. Essa tem que estar em Pederneiras mesmo, tem que ser espírita mesmo, passar uns par de anos fazendo coisa aqui mesmo. Corta, então, gente, esse pedaço, tá? A gente vai editar. Então é nesse sentido, tá bom? E o que eu falei para os amigos nossos de Pederneiras, gente, como eu falei, não é por causa da pandemia, os que estão chegando agora, que nos descobriram, começaram a acompanhar a página há menos tempo, nós já fazemos as transmissões das palestras públicas, mesmo quando presencial, há já uns 3 anos, toda terça, né? A gente só mudou por causa da pandemia, que nós não estamos tendo presencial, mas já fazíamos. E o estudo do Livro dos Espíritos também, às quartas, fazíamos na mesa com mais pessoas, 6, 7 pessoas, quando estava dia legal, às vezes quando não estava era só nós 3 mesmo, só os 3 patetas. E então a gente já tinha essa atividade, tá bom? E fica o convite, né? Porque o que a gente tem visto é que mesmo as pessoas que faziam presencial não estão participando nem da terça e quarta. Então fica o convite para participarem, porque mesmo não estando aqui presencialmente, às vezes é até mais cômodo, como eu falei para a Cláudia aquela hora, às vezes assistir em casa, na televisão, põe lá qualquer coisa, põe no Bluetooth lá, assiste na televisão, dá para ver a gente falando mais alto ainda, põe no último, diminui, põe mais baixo, põe no mudo, enfim.
é mais fácil para participar. Então fica o convite para aqueles que estão, e vou repetir, as pessoas, depois a Ana me cutuca, fica brava, ela fica brigando comigo. Sim, gente, mas não precisa falar, precisa sim, tá? Eu acho que aí é lógico que é do interesse de cada um, mas se as pessoas não estão assistindo nem o online, o interesse não deve estar sendo tão grande assim em relação a participar das atividades e tudo mais, porque se estivéssemos com as atividades presenciais, às terças e quartas, pelo menos, as pessoas provavelmente estariam aqui. E aí, como eu não tenho muita paciência para muita desculpa, não sei o que, simplesmente eu prefiro que fale assim, não quero participar, não estou indo e está resolvido. Mas fica o convite mais uma vez, tá bom? Mais alguma coisa? Da água aí do Satanás eu já falei, não precisa falar mais. A Márcia está falando, rainha 3 vezes, kkkk. Márcia, é por aí. O Tá bom? Edmilson também está falando que é mais fácil de virar anjo nessa encarnação do que ver a Paquita fazer uma prece. Mas sabe o que é isso, né, Edmilson? É culpa no cartório, medo da espiritualidade, falar assim, fica fazendo essas coisas, tudo mentira. Gente, obrigado, boa noite. Ana, fazer a oração final. Lembrando então, na sexta, nós esperamos vocês para a gente conversar sobre terapia de vida passada com a Lúcia Helena. Olha, muita gente que faz parte do atendimento fraterno, que já nós conversamos, ou a gente conversa, a palestra de sexta-feira pode tirar muitas dúvidas do que vocês perguntam, de todos nós, né? Então, convidem as pessoas para participar, e também tirar essas verdades que a gente nem sabe, eu estou pagando uma coisa que eu fiz, você não sabe, e teoria de vida passada não é para saber o que foi, o que deixou de ser, não. E a Lúcia vai explicar isso direitinho como funciona. Então, por favor, passe esse recado para as pessoas que necessitam, tá? Você que está com, que nem você, é o Wallace, né? Problema de ansiedade, o Wallace, vários problemas aí que a gente pode entender melhor com a Lúcia, falando dentro da doutrina espírita, uma psicóloga, né? Então, queria agradecer a todos. Gente, não consegui falar oi, boa noite, tudo bem, bem-vindo para ninguém aqui, porque meu celular simplesmente não está respondendo. Então, boa noite para todo mundo. Valéria, que mandou beijo para Cláudia, já lê, olha ver aí, né? A Cláudia, todo mundo mandou oi para você. Então a gente queria agradecer o carinho que vocês nos tratam, a gentileza que vocês nos tratam e também essa troca de informação e de energia. Vocês querendo, a gente chega aqui de um jeito e sai muito melhor do que quando a gente sentou aqui. E não é só pela espiritualidade que aqui está com a gente, é pela essa troca de energia de irmãos mesmo, né? De estudar como irmãos, sem ninguém se ofender. Até o Alexandre até brincou com a Cássio, brincou não, respondeu para a Cássio no começo, aí o Gervásio ainda falou, o Alexandre tá pegando no seu pé, um negócio assim. O Cássio falou, imagina, de jeito nenhum, aqui a gente está aqui para ouvir, para isso mesmo. É isso que é a gente não se melindrar com as coisas. Então, e só lembrando, na verdade, gente, como a gente sempre fala, e não quem está com a gente há mais tempo sabe disso, nós não temos a menor pretensão de darmos aula de espiritismo ou de estarmos com a razão. Justamente nós abrimos para a participação de todo mundo, justamente para a gente aproveitar do conhecimento, dos comentários, das perguntas, enfim, da participação de vocês. Então, muitas vezes, inclusive, o Antônio é um que nos ajuda demais da conta com a educação infantil, e aqui, quer dizer, vários da Márcia sempre ajuda demais. Edmilson, Cássio, Valéria, não dá nem para falar. Então, não dá para falar o nome de todo mundo, mas todos esses comentários são extremamente importantes pro estudo, não para o Alexandre, para a Ana e para a Cláudia, nem para o Amigos do Bem só, mas para todo mundo que está participando. E a gente tenta não dar a nossa opinião sobre o assunto, entendeu? Quando fala a minha opinião, eu falei, a minha opinião é sobre isso. A gente fala sobre... Desculpa, mãe. Antônio, eu preciso ler. Se existe uma classe de aula no céu, eu encontrei a minha na terra aqui com você. Está ruim, tá feio o negócio. Gente, mas é verdade, pra gente é exatamente isso. Pra nós é isso que a Ana falou. E esse comentário em relação
ao comentário do Acácio ou qualquer outro. A ideia é realmente... Não é dar duro em ninguém, não, gente. muito pelo contrário. Na verdade, é nós trocarmos opiniões e informações a respeito de tudo que nós estamos conversando. Por isso que nós temos um cuidado, vou repetir, por isso nós temos um cuidado muito grande com os palestrantes. Ontem, por exemplo, vou fazer vou me justificar, ou vou fazer um comentário que ninguém sabia. Falei isso no começo ontem, mas eu não conheci o Rodrigo. Raro isso, a Ana sabe disso. Raríssimo eu convidar alguém para fazer uma palestra que eu não conheço. Só convidei porque o Oceander indicou, o Oceander falou muito bem, isso há 3 meses atrás. Então a gente conseguiu encaixar, por isso que o Rodrigo esteve com a junta e gostei muito. E vindo do Oceander, que tem esse cuidado também. Então a ideia é sempre nesse sentido, de nós termos pessoas, que é outra coisa que a Ana sabe disso, e a Cláudia também. A minha preocupação em relação ao Amigos do Bem, e aí a grande vantagem de eu agendar os palestrantes, convidar as pessoas, é que eu sempre convido pessoas que eu quero ouvir, que vão me ensinar, que vão me ajudar a entender alguma coisa em relação à doutrina. Então, por isso o cuidado tão grande, e por isso que nós estamos sempre... Eu falo para a Ana que assim, a gente está ficando assustado e preocupado porque a régua dos palestrantes está cada vez mais alta. Sexta-feira passada nós tivemos o Paulo Figueiredo, que para mim é um dos maiores conhecedores de doutrina espírita e estudioso da doutrina espírita que nós temos. Então, é nesse sentido. Nós somos coitadinhos ainda. E parabéns amanhã para os professores, parabéns para Cláudia, amanhã nem Cláudia. Raquel, que está aí, que eu sei que é professora, também dedicada, amorosa. Não estou fazendo nada nesse período de pandemia. Então, não estou fazendo nada. A gente ouve isso. A Cláudia vai te bater. Vai te bater. Então, parabéns para todos. Vamos então à nossa prece final. Pode colocar a aguinha, viu? Acho que foi quem que falou que até era numa comunicação, falou até para colocar água nas... A Márcia falou. Foi a Márcia Freire, né? Foi. Márcia Freire falou, né? Então, exatamente. A gente diz também aqui para colocar água. Nós estamos acompanhados de bons espíritos, de nossos grandes irmãos que vêm ajudar esses coitadinhos pequenininhos aqui. Então, eu convido a todos a continuarmos nessa vibração de amor, de amizade e de paz, com sentimento de gratidão pela oportunidade vivida hoje, do estudo, pela oportunidade do aprendizado, e pedindo sempre, rogando a Jesus, nosso Mestre, que nos ajude a colocar em prática o que a gente aprendeu aqui. Que a gente lembre de todas as coisas que nós ouvimos e coloquemos em prática. Esse é o intuito do estudo, de amanhã sermos um pouquinho melhores do que fomos hoje. Com a ajuda de Jesus, nosso Mestre, com a ajuda de nosso anjo guardião, mantendo a vibração positiva, nós conseguiremos sim, um dia, ser melhor do que o outro, seres melhores moralmente do que o outro, auxiliar os nossos irmãos, às vezes um olhar carinhoso, um bom dia para aquele que está na rua. Se a gente não pode fazer grandes coisas, mas não ignorar um irmão nosso, um ombro amigo, uma palavra, 5 minutos de conversa, fazem toda a diferença na vida de um ser humano para ele se sentir humano. Essa foi a grande lição de hoje. Cuidemos dos nossos irmãos menores que Deus designou. Gratidão ao mentor espiritual desta casa de oração, gratidão à equipe espiritual que trabalha conosco com tanto amor e carinho, que nos ajuda. Com certeza todos, e trazem todos esses irmãos desencarnados para sentir também essa amorosidade, essa ternura que envolve o estudo, que envolve os nossos irmãos de casa e aqui conosco, para que sigam para lugares melhores, sejam orientados, que se acalmem, que tenham consciência da sua real situação de espírito. Gratidão, Senhor, por mais um dia, gratidão por tudo que nós temos à nossa mesa, gratidão por um lar, gratidão pela família, gratidão por amigos. Eu peço agora
que cada um tenha em mente a figura doce e meiga do Mestre Jesus. Aquela figura sorridente, não a da cruz. Tiremos ele da cruz e coloquemos ele à nossa frente, sorridente, com muita luz. E que essa luz chegue até nós, num abraço fraternal de irmão mais velho, num abraço de médico dos médicos, aliviando nossas dores do corpo físico e aliviando também as nossas dores do espírito. E nesse abraço é colocado toda a força e energia que precisamos para superar as nossas dificuldades materiais, as nossas dificuldades morais, sentimentais. Que Jesus nos ajude nesse abraço, nos deixando cheios de energia e esperança, com a certeza de que seremos seres humanos melhores. E eu peço ao nosso querido Mestre Jesus que visite todos os lares de nossos amigos aqui conosco, levando a paz e o amor a estas famílias, levando toda a luz, que a luz se instale no ambiente dessa casa, passe por todos os cômodos e ali fique a sua paz, tirando todas as formas e pensamentos negativas que nós mesmos, com o nosso palavreado, com as nossas vibrações negativas, colocamos dentro do nosso lar. Que nesse momento seja retirado, só fique a luz de Jesus. E que essa luz já está fluidificando a sua água, modificando a sua água, colocando o que há de necessário para a sua ansiedade, para o seu medo, para as suas dores, para os seus problemas da matéria, para a sua saudade de quem já partiu. Que o nosso sono seja de calma e paz, e que quando acordarmos teremos o privilégio de mais um dia, e com certeza muitos problemas acordam, às vezes resolvidos ou clareados, com a bondade do Mestre Jesus e a nossa sintonia com o bem. Gratidão mais uma vez a Deus, ao Pai. Gratidão ao Mestre Jesus por tanto amor com seus filhos pequenos como nós. E fiquem todos com Jesus na paz do Cristo. Que assim seja. Assim seja. Gente, boa noite. Desculpe, passamos hoje um pouquinho. Essas questões dela. Até sexta. Ai, mas eu sou